Hoje nós vamos meditar sobre o domingo da Paixão, o domingo de Ramos. A cena do domingo de Ramos, ela é precedida de uma série de acontecimentos que levam àquela entrada triunfal em Jerusalém. Alguns dias antes, Jesus faz o milagre mais indiscutível, Jesus faz o milagre mais extraordinário, que foi a ressurreição de Lázaro. A partir daquele milagre, então, os fariseus ficam tão chocados, com tanta inveja, com tanta raiva, e percebem o tamanho do poder de Jesus, que se eles não tomarem uma medida para impedir Jesus de continuar fazendo essas coisas e operando tantas maravilhas, eles não vão conseguir parar o ensino de Jesus. Então os fariseus se reúnem, decidem matá-lo e decretam que Jesus agora é um inimigo público e que a primeira pessoa que visse Jesus deveria denunciá-lo, para que ele fosse entregue às autoridades. Jesus, quando sabe disso, se afasta, vai para Efraim, e lá em Efraim ele começa a fazer a sua preparação para o início da sua paixão. Ele reúne os 12 discípulos e conta para eles todo o sofrimento que vai passar. Ele vai lá, explica tudo, os discípulos se entristecem. Judas começa a fervilhar no seu coração de maneira mais intensa a traição que ele vai fazer. Judas já há muito tempo levado pela avareza, há muito tempo levado pela cobiça. Judas culpava Jesus de todos os incômodos. O que Jesus falava, o que Jesus fazia, tudo criticava, tudo ele via defeito, tudo ele via problema. E ia fervendo no seu coração aquele ódio, aquele incômodo, que não suportava mais a pregação do Evangelho. Jesus então entra na cidade de Jericó e vai na casa de Zaqueu. E na casa de Zaqueu ele leva a salvação não só para aquele homem, mas também para toda a sua família. E converte Zaqueu, que não era um simples homem, mas era um homem de posição. Era o príncipe dos publicanos. Era o chefe dos publicanos. E quando ele sai da cidade, uma multidão segue ele, e no caminho ele encontra 2 cegos, e cura esses 2 cegos. E daí para frente Jesus começa a operar uma série de prodígios, porque agora acaba o tempo em que ele tinha que falar em figuras. Acaba o tempo em que ele se revelava por parábolas. E começa o tempo em que ele se mostra Deus em todo o seu poder. E dessa forma, seguindo o seu caminho, ele vai até Betânia, 6 dias antes da Páscoa. Betânia, onde havia sido recentemente ressuscitado Lázaro. E todos recebem ele com muita gratidão, com muita festa, com muita alegria. E o Senhor fica ali. Jesus é convidado para comer na casa de Simão, que era um homem muito devoto, um homem muito importante, que Jesus havia curado da lepra. Lázaro, que estava ressuscitado, também estava presente na ceia. Marta, a sua irmã, servia a todos. E é nessa ceia fatídica em que acontece o primeiro embate entre o amor a Deus e o amor ao mundo. Madalena chega
e derrama aos pés de Jesus aquele perfume. E Judas se endurece ainda mais e critica Madalena pelo que ela fez. Por acaso não valeria a pena vender esse perfume tão caro e dar o dinheiro para os pobres? Mas Jesus repreende Judas e todos aqueles que raciocinaram como ele, para que pudessem entender que ela muito amou e que com o amor que ela fez ali, muitos pecados foram perdoados. Madalena sacrificou um bem desse mundo para mostrar amor a Deus. E Judas queria sacrificar o amor a Deus por um bem desse mundo. E logo, em Jerusalém, chegou-se a notícia de que Jesus estava em Betânia. E quando as pessoas souberam disso, quando essa notícia se espalhou na região, uma multidão de pessoas veio até Betânia para ver Jesus, que havia ressuscitado Lázaro, e também para ver Lázaro, que há alguns dias estava enterrado, sepultado, e alguns dias depois estava vivo novamente. E por isso os fariseus chegam à conclusão que eles também vão precisar matar Lázaro. Isso era um sábado. E no dia seguinte, no domingo, Jesus sai de Betânia. E Jesus vai para Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, ele chega de uma forma muito determinada. Os apóstolos começam a perceber que Jesus não está mais do mesmo jeito. Jesus agora carrega sobre ele uma firmeza, uma determinação. E ele vai tão decidido para Jerusalém, com uma firmeza tão grande, uma firmeza maior do que quando ele usou um chicote para expulsar os vendilhões do templo. E ele vai lá decidido a mostrar toda a sua divindade. Naquela cidade onde foi construído o templo da Arca da Aliança. E é por causa disso que Jesus no caminho vai operando tantos prodígios, que as pessoas vão se aglomerando em torno de Cristo. As pessoas vão seguindo Jesus. Jesus chora sobre Jerusalém ao se aproximar, porque sabe que aquela cidade escolhida virou as costas para ele. Que aquela cidade seria castigada e que ele seria rejeitado. E quando Jesus chega, ele chega com toda aquela multidão que o acompanha entrando e entra na cidade de Jerusalém, com barulho, com solenidade, quase como se a segunda vinda estivesse acontecendo. Todos aclamando, todos com seus ramos nas mãos, todos estendendo seus mantos para a passagem do rei montado num burrinho. Jesus, pela primeira vez, é aclamado como rei dentro da cidade de Jerusalém. E pela primeira vez, Jesus não nega essa honra. Porque passou-se o tempo das parábolas. Passou-se o tempo das figuras. Passou-se o tempo de um entendimento mais obscuro e começa agora a manifestação da sua divindade com toda a sua glória, com todo o seu poder. E não só Jesus entra na cidade diante de todo aquele alvoroço, de toda aquela felicidade do povo que o acompanhava, o povo de Jerusalém se perturba. O povo que estava fazendo os seus afazeres cotidianos se assusta.
não só os fariseus, mas também as pessoas da população. E diante de toda essa entrada, Jesus vai diretamente para um lugar, para dentro do templo, onde dentro do templo ele entra e ele cura todos os cegos e coxos. Jesus, que já era inimigo público, ele não poderia aparecer em Jerusalém, mas apareceu com tal majestade, com tal glória, com tal poder, que os fariseus não tiveram coragem de prendê-lo. Por isso depois ele vai dizer, no Horto das Oliveiras, quando vêm os soldados, estive no templo, vocês já haviam decretado a lei para me prender, mas ninguém fez nada. Vocês não tiveram coragem. De tão grande que era a majestade, o poder, e começou a curar os cegos, os coxos. Os sacerdotes e os escribas, a cada cego, a cada coxo, a cada doente, a cada milagre que acontecia dentro daquele templo, de uma vez, um atrás do outro, eles fechavam cada vez mais o coração, eles se enchiam de raiva, e eles não conseguiam mais disfarçar, eles não suportavam que ele fosse aclamado como filho de Davi. E repreendiam as pessoas, não tinham coragem de falar com Jesus, então falavam com os seus discípulos mais fracos, e repreendiam aquelas pessoas simples, aquelas pessoas devotas. Como que vocês fazem uma coisa dessa? Jesus ouvia, mas Jesus ignorava todas aquelas reclamações. Até então Jesus havia debatido com os fariseus, Jesus havia derrubado os falsos raciocínios mundanos dos fariseus. Mas agora, eles não tinham mais importância. Agora não era mais tempo de discursos. Agora não se precisava mais de argumentos humanos, da inteligência. Porque Jesus mesmo estava mostrando em fatos todo o poder que ele possuía. Estava mostrando em fatos que ele era Deus. Estava mostrando em fatos que nenhum profeta na história dos judeus chegou aos pés de fazer um pouco daquela quantidade de curas e prodígios. Se no templo de Jerusalém houve um momento que haviam tantos cambistas, tantos vendedores, imaginem quantos doentes não estavam lá. E por isso os fariseus ficavam tão incomodados. Ele está vindo na nossa frente, ele está vindo na nossa cara e se mostrando como Deus, de uma maneira que ele não fez até agora nesses 3 anos e meio de vida, de pregação pública. Mas Jesus não fez caso deles. Pelo contrário, Jesus demonstrava sua satisfação, sua alegria, ao ouvir as vozes e o anúncio das crianças. Como diz o Salmo, pela boca das crianças Deus tira louvores. E Jesus se alegrava, porque as crianças, sem os seus julgamentos contaminados, as crianças apenas admiravam os fatos. Elas apenas admiravam cura depois de cura e aplaudiam, se alegravam, se empolgavam. Viam o verdadeiro Salvador. E depois de toda essa festa, de Jesus como inimigo público entrar no centro de Jerusalém, entrar no templo de Jerusalém, operar todos esses prodígios e haver toda essa festança pela sua presença, onde ele era proibido. Vai ficando tarde. Isso mostra quantas curas ele realizou. Ele passou o dia lá dentro do templo. E depois, ele olhou ao redor. E olhando ao redor, ele não encontrou ninguém que o hospedasse e ninguém que o convidasse para comer. Porque todo o povo que estava aplaudindo, todo o povo que estava feliz, que estava acompanhando Jesus, não era de Jerusalém.
Eram das cidades vizinhas, que ele havia já determinadamente trazendo tantos milagres e acumulando tanta gente que eles acompanharam Jesus. Mas o povo da cidade de Jerusalém não o convidou, nem sequer para comer. Então Jesus sai novamente da cidade e volta para Betânia naquela noite. E assim ele encerra e ele fecha o Domingo de Ramos, mostrando que Jerusalém o recusou, mesmo depois dele mostrar com todos os sinais indiscutíveis que ele era Deus e que havia visitado aquela cidade. Que nós possamos, nesse momento, fechar os olhos, que nós possamos nos colocar como visitantes, aliás, como moradores de Jerusalém, que viu o Senhor operar tantos prodígios no templo, e que Jesus opera tantos prodígios dentro da nossa alma, que é templo do Espírito Santo, todos os dias. Todos os dias ele fala conosco, não de um modo obscuro, mas de um modo estrondoso, de um modo claro, se mostrando Deus. E muitas vezes nós fechamos o nosso coração como os fariseus. Que nós possamos pedir essa graça a Jesus, de jamais recusar a sua visita ao nosso templo quando Ele vier. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte.